Muito bem, continuando então aqui no capítulo 3, a introdução, nós vemos que o Senhor manda o seu servo buscar a mulher adúltera, capítulo 3. Sem dúvida, Gomer tinha voltado a uma vida corrupta, foi vendida como escrava e agora Oséias recebe a ordem para comprar novamente. A aplicação disso tem a ver claramente com os filhos de Israel. Como Oséias comprou Gomer, o Senhor comprou o seu povo através do seu grande amor e depois através do seu sangue. A Bíblia diz que não foi com ouro, com prata ou com coisas corruptas que o Senhor nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas pelo seu precioso sangue. Mas passaram longos dias sem governo, sem religião, Oséias 3:4, prisioneiros da sua rebeldia espiritual e também das nações inimigas que o fizeram seus súditos por muitos anos. Apesar de ser esposa do Senhor, fica sem a comunhão conjugal com seu marido até chegar o tempo da sua restauração. Após esse período, tornarão finalmente a buscar outra vez o Senhor e a Davi, que aqui representa o Messias, primogênito principal e perfeito da linhagem real da casa davídica, a cabeça do povo, congregando como havia prometido num só povo. Capítulo 1, verso 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregando e constituindo uma única cabeça. Depois dessa demorada espera, nos últimos dias, quando o esposo voltar para reatar o seu plano relacionamento com os judeus, então eles se submeterão e se humilharão perante o seu Senhor e tremendo se aproximarão dele e da sua bondade. A quantia paga por Oséias para Gomer, quantia de 15 peças de prata, era metade do preço de um escravo, mas com mais um homer e meia cevada, que representa a comida de um escravo por um ano, isso equivaleria ao preço total de um escravo, isso é, 30 peças de prata. Gomer fora então comprada, sendo assim libertada da escravidão. Jesus, de igual modo, foi vendido por 30 moedas de pratas para nos livrar da escravidão espiritual, da perdição e da escravidão do pecado. Vamos então ver essa figura bonita dessa linguagem do capítulo 3, e continuando meditando no livro do profeta Oséias. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então olha aí a ordem do Senhor para o profeta Oséias. Vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei para mim por 15 peças de prata, metade do preço. Mas quando soma e um homer e de cevada, e meio homer de cevada, dá o preço total do escravo. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias. Agora ele a compra de volta, ela no mercado de escravos, e promete que ela vai ficar, e nem te prostituirá, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Ou seja, ela não ia mais pertencer a outros homens e ela seria somente dele. Da mesma forma, Deus quer fazer isso com o seu povo ser exclusivamente dele. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei. Na verdade, os filhos de Israel estão até hoje sem rei, não é? Depois que foram para o cativeiro, nunca mais tiveram rei. E sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode ou terafins, sem ação sacerdotal, não é? Ficaram sem isso. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. E Davi, seu rei. Aqui a menção a Davi, seu rei, a menção ao Messias prometido. E temerão o Senhor
e a sua bondade no fim dos dias. Então, a promessa da restauração de Israel, voltando a buscar o rei. O rei, aqui mencionado como Davi, certamente é Jesus, o filho de Davi, da descendência de Davi. Davi, né, o único homem que a Bíblia menciona haver sido segundo o coração de Deus, foi Davi. 1 Samuel 13:14. É também o homem que venceu o gigante Golias, 1 Samuel 17. É o único homem que foi associado diretamente ao próprio trono de Israel e foi prometido a ele que nunca faltaria da sua descendência alguém que se assentasse sobre o trono. O Davi também é o único homem que emprestou seu nome para Jesus, não é? De acordo com Oséias 3:5, o único homem de quem Jesus foi chamado raiz e geração. Como raiz, ele vem antes de Davi. Como geração, como raiz, fala da sua divindade. Como geração, que ele vem depois, fala da sua humanidade. Nunca lemos na Bíblia acerca do trono de Abraão, ou de Moisés, ou de Isaías. O trono de Israel é chamado trono de Davi, e era onde Cristo iria reinar. Capítulo agora 4 de Oséias, começa então agora a mensagem. Capítulo 1-3, nós temos a biografia da vida pessoal de Oséias, desse casamento, e agora, através dessa história do capítulo 1-3, nós vamos ter dos capítulos 4-14 a mensagem mesmo, não é? Primeiro capítulo, ele casou, a mulher foi infiel, os filhos, a mensagem através dos filhos, compra de volta a mulher do mercado de escravos. Então, agora começa a descrição da mensagem profética ao reino do norte de Israel. A analogia de uma companheira infiel que Deus usou nos primeiros capítulos se encerra com o último verso do capítulo 3. Mas essa ideia continua a permear todo o conteúdo restante do livro. Gomer e seus 3 filhos não são mais mencionados, mas a aplicação da vida decaída, contínua, evidente nas palavras do profeta a Israel. A introdução do livro, que é do capítulo 1-3, mostra de forma ilustrada a situação crítica em que se achava o povo de Deus. Porém, ao mesmo tempo, deixa claro que haveria esperança de eles retornassem a Deus, arrependido dos seus detestáveis pecados, da sua detestável infidelidade. Continuar nos caminhos em que estava somente resultariam em desgraça e dores. A primeira parte do livro focaliza o casamento, separação e a restauração de Gomer. E Oséias simbolizando o fiel esposo com a infiel esposa. No caso, Oséias simboliza Deus e a infiel esposa simboliza Gomer, a infiel esposa simboliza Israel. A seguir, temos nos capítulos 4-14, agora uma expressão mais detalhada da transgressão de Israel. O arauto de Deus denuncia tais iniquidades, introduzindo na sua pregação como: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Depois de passar o que ele passou, agora ele está apto para proclamar, e vai terminar no capítulo 14:9, porque com os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Oséias 4:5, nós vamos ver os pecados multiplicados. Oséias viveu um drama real, experimentou a mágoa e a aflição de um casamento dissoluto, suportou uma cruz pesada e talvez tenha chegado ao ponto de não querer mais participar da parábola da qual fazia parte. Agora, contudo, com o pior já ocorrido, ele está pronto a continuar cumprindo a sua missão como profeta, provado e aprovado, pronto e disposto. Conhecendo o desejo de Deus, ele proclama com discernimento penetrante os fecundos pensamentos do Senhor.
Oséias 4, 1 a 10, nós vamos ver a contenda do Senhor com o seu povo. O profeta proclama ao povo que Deus está muito insatisfeito com ele. Sua contenda se baseia na falta de verdade, amor e conhecimento divino da parte do Senhor. Oséias 4, 1. A falta de conhecimento está arruinando tudo. Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento do Senhor. Até a terra, os animais, as aves estão sofrendo a consequência das abominações que prevaleceram entre os filhos de Israel. Infelizmente, o pecado domina e não há quem ouse lutar contra ele. A situação é tal que até os sacerdotes são tão vis como o próprio povo. Ouvimos a expressão tal pai, tal filho, não é? Nos dias de Oséias, a expressão seria tal sacerdote, tal povo. Oséias 4:9. As autoridades religiosas também estavam rejeitando os caminhos do Senhor, principalmente o conhecimento da sua pessoa. Já não desejavam mais as coisas espirituais, mas preferiam a maldade. Achavam-se em extremo oposto das suas responsabilidades espirituais, por isso o Senhor teve de rejeitá-los. O pecado tinha permeado de tal forma que o povo se tornara inaceitável ao Senhor. Os líderes eclesiásticos eram os principais responsáveis pelo desvio espiritual, pois seu total desrespeito às leis divinas influi para que todo o povo de Israel deixasse os caminhos de retidão. Assim, Deus deixa claro o seu desagrado diante da situação. Ele não somente evidencia isso com Israel, mas também declara que serão castigados, pagarão por suas obras de rebeldia. A razão de toda insubordinação foi porque ao Senhor deixaram de adorar, 4:10, e já estavam cultuando a outros deuses. Antes que deixasse louvar o Senhor e prestar-lhe honras devidas, acharam logo algo para tomar o seu lugar. Talvez pense que a adoração ao Pai não seja de grande valor no seu crescimento cristão, mas basta observar o que aconteceu a Israel para ver que o louvor do Senhor é ordem prioritária na vida de um povo remido. Do verso 11 ao 19, nós vamos ter a prostituição de Israel. Por ser entregue à bebedeira, Israel já tinha perdido sua razão. Por se acharem tão corruptos seus líderes, amando aproximadamente a desonra. A perversão era não somente religiosa, mas também psíquica e física. O pecado afeta todas as áreas da vida. Como diz a interpretação, prostituição e vinho obscurecer o coração, a mente e o entendimento espiritual. Consultavam ídolos e varas de madeira, sacrificavam e queimavam incenso a deuses estranhos, principalmente a Baal, o deus da fertilidade dos cananeus e fenícios. E quem sabe nesses cultos praticavam a prostituição também. Idolatria e adultério era a ordem de todo dia. Tanto os homens também como as mulheres participavam desses atos impuros. Não somente os pais, mas os próprios filhos, ao invés de ensinarem o caminho, as veredas do santo, encorajavam a cair no mesmo abismo de podridão em que se encontrava. Por isso todos mereciam a punição de Deus. O profeta admoesta Judá a não seguir o exemplo de Israel, que já se encontrava bem aprofundado no pecado. Alerta que as tribos do sul atentassem para isso e não fizessem o mesmo. Dizia, não venham a Gigal, cidade do extremo sudoeste de Israel, e não saibas de Bet-Avém, um pejorativo de Betel. Betel significa casa de Deus, mas Bet-Avém, casa da vaidade ou sujeira, conforme as versões antigas. Israel, no verso 16, é comparado a uma vaca rebelde. E Deus pergunta, então, sendo assim, como eu posso apacentá-la? A analogia significa que enquanto continuava sendo vaca, que é mais difícil controlar e conduzir,
como é que o Senhor pode tomar conta dela, prevaricando a pastagem e direção? Precisa transformar-se novamente num cordeiro. Efraim, mencionado nesse trecho e outros que seguem, representa todo Israel. Era a mais populosa tribo, a mais influente entre as 10 tribos do reino do norte. Se Efraim continuar praticando abominações contra Deus e oferecer sacrifícios ilícitos, será envergonhado e carregado pelo vento. Isso aqui tem a ver com o cativeiro assírio. Esse vento simboliza a ira de Deus que será derramado sobre ele quando os exércitos assírios o levar cativo. Como podemos notar essa prostituição causada poluição espiritual e carnal? Deus estava oferecendo perdão e promessas, mas se não prostrasse em arrependimento perante ele, seriam visitados pela punição. Vamos ao capítulo 4. Agora Israel e Judá são ameaçados de castigo por causa da impiedade, a ignorância e malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não é, parece os nossos dias, não é? Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. A falta de conhecimento leva o povo a pecar. Só prevalece o perjurar, o mentir e o matar e o furtar. Meu Deus, parece os nossos dias. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E há homicídio sobre homicídios, a violência proclamada. Aqui os pecados vão aparecendo, por isso a terra se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tiradas. A terra seria desolada por causa do pecado. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contende com o sacerdote. Tem gente que gosta de contender com o sacerdote, não é? Se rebelava contra a autoridade do sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. A mãe é a nação que seria destruída. O meu povo, agora vem uma das frases famosas de Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, mas não é que faltou, eles rejeitaram esse conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visse que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O conhecimento vinha através da lei, do praticar a lei. Eles esqueceram da lei, daí a falta de conhecimento. Como eles se multiplicaram assim contra mim, pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Todo pecado exige punição. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade, eles têm desejo ardente. Eles amavam pecar, amavam viver no pecado, alimentavam-se do pecado e da maldade, e têm desejo ardente, não é? Tinha aquelas concupiscências carnais. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Está vendo? O povo e o sacerdote eram iguais. E visitarei sobre eles seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Deus ia puni-los pelos seus caminhos. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Está vendo? Iam comer e não iam se fartar. Interessante, quem nos dá o desejo de apreciar um bom prato é Deus. Eles iam comer, mas não iam sentir nada, porque entregaram-se à luxúria, multiplicaram os seus pecados. A palavra multiplicar aparece várias vezes aqui, não é? Verso 7, como eles se multiplicaram,
Verso 10, não se multiplicaram porque deixaram de olhar para o Senhor. E olha só, se entregaram à bebedice, à incontinência, ou seja, não se continham seus pecados, o vinho e o mosto tiraram a inteligência. Só queriam, eram beber, encher a cara, e com isso não estavam sóbrios, estavam ébrios, tinham se embriagados. O meu povo consulta a sua madeira, consultava os ídolos, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria, a luxúria é um espírito, se apoderou deles, o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Quando a pessoa não se sujeita a Deus, se aparta a Deus, acaba se entregando a uma vida de pecado, de concupiscência, de luxúria. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros. Sacrificavam aqueles ídolos que tinham boca, mas não falavam, tinham olhos e não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Debaixo do carvalho, até debaixo das árvores, e do álamo, e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Eles iam debaixo da sombra das árvores sacrificar os seus ídolos. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Que coisa, que falta de vergonha havia em Israel. As filhas estavam se prostituindo, até as noras cometiam adultério com outros homens. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. A imoralidade prevalecia em Israel, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Total imoralidade. Eles mesmos se prostituíam, e por isso as filhas seguiam seus caminhos e suas noras. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. E chamando Judá, não venhas a Gigal, e não subas a Bet-Avém. Bet-Avém, casa da vaidade. Não é? Antes era Betel. E não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde, eles são que não ovelhas mais, mas uma vaca rebelde, que não dá para se conter. Como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Deus está pedindo que eles voltem a ser cordeiro e deixem de ser vaca rebelde. Efraim será entregue aos ídolos. Deixam, a sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Né? Um abismo chama outro abismo. Eles cada vez mais se corrompiam. Certamente amaram a vergonha seus príncipes. Amavam o adultério, a prostituição, o espírito da luxúria era o que dominava. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Era vã, não é? Com isso, terminamos o capítulo 4, agora o capítulo 5. Os príncipes e os sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Mesmo assim, vem uma mensagem de exortação para que eles se voltem. O nosso Pai reconhece que nós somos vasos fracos e que falhamos e caímos em muitas tentações. Às vezes caímos várias vezes na mesma tentação, porém devemos nos arrepender sinceramente, procurar uma mudança de vida. Ele nos perdoará e nos purificará. Contudo, se continuarmos a cair e começar a sentir menos remorso, culpa pelo pecado cometido, nós vamos acabar destruindo o nosso relacionamento com Deus. Oséias declara que o povo se aprofundou nessa prática. Agora, não é o Espírito do Senhor que está no meio deles, mas o espírito da prostituição. Ele já tinha mencionado no 5:12 o espírito de luxúria, não é? E agora vai mencionar no 5:4 a soberba que estava neles. Eles não conhecem ao Senhor, por isso quando finalmente foram
não acharam mais. Já era tarde. Deus se tinha retirado e não se permitia agora ser encontrado. Oséias 5:6. Quando Efraim e Judá, que infelizmente não atendeu ao aviso dos profetas, reconheceram que estavam doentes. A sua enfermidade, o pecado. Foram buscar ajuda de líderes incrédulos assírios. Suas doenças, consequentemente seus pecados, e a ira de Deus agora derramada, em parte sobre eles, foram principalmente espirituais. Mas, de tão contaminados que estavam, não atinavam onde buscar o socorro. Não foram curados, no entanto, pelos assírios, e a sua situação piorou, porque Deus continuou castigando e depois os deixou. 5:14. Vamos então ao capítulo 5. A cura deles não se dá. Ouve isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Escutai a casa do rei, porque a vós pertence esse juízo. Visto que fosse um laço para Mispa e rede estendida sobre Tabor. Ele está chamando para que ele escute. Como diz no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas se os ouvidos deles estão tapados. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim e Israel, não se esconde de mim, ninguém se esconde de Deus. Deus vê tudo, porque agora se tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Tinham se prostituído após outros deuses, aos Baals que eles adoraram e haviam se contaminado. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles. Olha que coisa terrível. 4:12 fala do espírito da luxúria. Agora, o espírito da prostituição estava no meio deles e não conhecem o Senhor, se deixaram dominar pelo espírito de prostituição. Verso 5, a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça. E Judá cairá juntamente com eles. Também menciona aqui Judá, mais tarde se corrompendo e caindo juntamente com Israel. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscar o Senhor, mas não acharão, ele se retirou deles. Eles viriam trazer seus sacrifícios de ovelhas e novilhos, mas já não achariam mais o Senhor, porque o Senhor se retirou deles. O Senhor é santo. Eles tinham cometido idolatria, prostituição, espírito de prostituição estava no meio deles e Deus então se retirou. Agora, quando eles viessem, o seu sacrifício, suas vacas, suas ovelhas, para buscar o Senhor, não mais achariam, porque ele se retirou deles. Verso 7. Ailevosamente se voltaram, se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Parece que havia casamento mistos entre eles, e os filhos que eles geraram agora eram estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, e a trombeta em Ramá. Toca a buzina, o profeta é chamado de tocar a buzina, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, casa da vaidade, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Efraim já estava reservado para o dia do castigo, entre as tribos de Israel. Manifestarei o que certo está. A menção aqui de Benjamim está referindo-se a Jerusalém, que ficava na tribo de Benjamim. E Efraim era onde se encontrava Samaria. Efraim será para assolação no dia do castigo. Agora só restava o dia do castigo para eles. Entre as tribos de Israel, manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá
são com os que transpassam os limites. Olha só, também Judá está transpassando os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Deus ia derramar o furor dele como derrama a água. Continuando, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade, andaram segundo seus corações, andaram segundo suas vontades, não observaram a lei do Senhor, não guardaram, andaram após sua vaidade, e a vaidade dos ídolos, que era vã. Porquanto para Efraim serei como a traça, e apenas consumi-los. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Iam apodrecer no seu pecado. Quando Efraim viu a sua enfermidade, qual era a enfermidade? O pecado. O pecado é uma das piores enfermidades que existe, não é? E o único que pode nos curar dessa enfermidade é o Filho de Deus. E Judá, a sua chaga, Judá, a chaga pecaminosa, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Foram à Síria buscar ajuda, mas sua chaga é incurável, sua enfermidade é incurável. Deviam buscar essa ajuda em Deus, mas tentaram também buscar e já não achavam mais o Senhor por causa dos seus pecados. Já era tarde, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. O leão vinha, despedaçaria a presa, não é? E Efraim seria como um leão, leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Como um leão vem, devora e vai-se embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Não é? Então, aqui Deus usa alguns exemplos de metáfora, né? Judá é leãozinho, ou leão para Israel, serei como leão. São metáforas que Deus usa do leão quando destrói a sua presa. Verso 15 e último verso, capítulo 5. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Deus diz, irei, depois voltarei, para que eles se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha certas angústias que Deus permite na vida das pessoas para ver se elas buscam a Deus. E a melhor coisa na angústia é buscar Deus, confessar o nosso pecado, abandoná-lo e se voltar totalmente para Deus. Com isso nós terminamos o capítulo 5, nós vamos voltar ao capítulo 6 e 7, continuando mostrando os pecados de Israel. E Judá não é diferente, Judá também aparece aqui. Por isso que o profeta profetizou mais para o reino do norte, mas também muita coisa se aplica a Judá. Se você tem gostado dos comentários, coloca aí o sinal do joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Amém? Vamos continuar estudando Oséias, capítulo 6, 7, e vamos até o 14, não é? Oséias tem 14 capítulos e possui 197 versos. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém.